Boa noite, meus irmãos e amigos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração. E que Deus possa também, através dela, falar ao teu coração. Quero aproveitar e agradecer a todos que nos acompanham em nosso canal, tá bom? E novamente rogar a você que for tocado por Deus através dessa palavra, que você possa compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Para que outras pessoas possam também ser alcançadas através da palavra de Deus, amém? Deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estaremos anunciando na igreja onde nós congregamos. Para quem não nos conhece, sou o presbítero Valdemir Ribeiro, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Guararema, São Paulo, setor 7, pastor setorial, pastor Odilon Moura. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 10, e nós vamos estar tomando como base o verso de número 33 e também o 34 e o 35. Então é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 33, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. É um texto bem conhecido, né? Fala sobre o bom samaritano. Para quem não conhece, havia ou há, né, ainda uma certa, vamos dizer assim, inimizade, né, entre os judeus e os samaritanos. Eles não dialogavam, não conversavam, eles não bebiam a mesma água, não comiam no mesmo prato, não se vestiam da mesma forma, eles não tinham nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de comunhão. Eles em alguns momentos existia até uma certa hostilidade direta e às vezes até ódio entre eles. Eles não tinham acordo nenhum. E nesse texto que nós lemos, eu quero tomar como base um tema para a nossa meditação nesta noite. O tema é o seguinte: uma ajuda de uma fonte desprezada. Ajuda de uma fonte desprezada. Às vezes em nossa vida, nós passamos por várias situações em nossa vida. Tem horas que nós estamos bem, mas tem um momento que às vezes nós precisamos de um socorro, precisamos de um auxílio, de uma ajuda. E às vezes
quando estamos passando por isso, nós esperamos que virá uma ajuda de A, B ou C. E às vezes esta ajuda que nós esperamos que vamos receber dessas fontes que nós imaginamos, às vezes não vem. Você espera às vezes uma ajuda de um familiar seu, de um amigo, de um companheiro e assim sucessivamente. E às vezes essa ajuda não vem dessas fontes. E quando nós menos esperamos, Deus envia uma ajuda de uma fonte que você menos espera, ou de alguém, ou de um lugar que você nem imaginava. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Mas o porquê desta parábola do bom samaritano? O que culminou, o porquê que Jesus teve que expressar esta parábola? Antes de entrar na parábola em si, eu quero mencionar uns versículos antes, verso de número 25 a seguir. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho, anunciando o reino dos céus, quando de repente se levantou um certo doutor da lei. E ele, querendo tentar a Jesus, perguntou para ele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, no verso 26, lhe diz: o que está escrito na lei? Como lês? Veja bem, hoje em nossos dias há quem diga que é até falta de ética quando alguém nos faz uma pergunta e nós fazemos para esta pessoa que nos perguntou uma outra pergunta antes de responder a pergunta que foi feita. Então, diz que a falta de ética é você responder uma pergunta com outra pergunta. Mas Jesus sabia o real sentido daquela pergunta. Na verdade, ele estava querendo provar, tentar a Jesus com aquela pergunta. Então ele não responde de pronto a pergunta daquele doutor da lei, mas ele faz outra pergunta. Ele lhe diz: ué, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Como lês? Como você a entende, a interpreta? Ele era um doutor da lei. Se ele era um doutor da lei, ele saberia muito bem o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então, de fato, aquela pergunta para Jesus era apenas para o tentar. Jesus, sabendo disso, fez para ele a mesma pergunta, fez uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele automaticamente disse para Jesus: bom, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus, então, no verso 28 do capítulo 10 de Lucas, diz para este doutor da lei: respondeste bem, faze isso e viverás. E Jesus vai e volta a fazer o que ele estava fazendo. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, ou justificar-se a si mesmo, em outras palavras, não queria ficar por baixo, como nós falamos no linguajar no dia de hoje, disse para Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí, diante desta segunda pergunta: mas quem é o meu próximo? Jesus, então, conta esta parábola, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Veja bem, descia um homem de Jerusalém para Jericó. A Bíblia não menciona claramente o que ele fazia em Jerusalém e o que ele ia fazer, por exemplo, em Jericó. Mas a Bíblia diz que ele descia de Jericó
de Jerusalém, para Jericó. É do conhecimento de todos que Jerusalém, naquela época, até os dias de hoje, é considerada a cidade sagrada, né? O centro da adoração na terra, vamos dizer assim. Diante disso, suponhamos que este homem que descia de Jerusalém para Jericó possivelmente estava no santuário, talvez levando ali a sua oferta para entregar ao sacerdote, pois até então, ainda naquele momento, o homem ainda não tinha um contato direto com o Senhor. Ele tinha que levar a sua oferta, entregar na mão do sacerdote, que era um intermediário entre o homem e Deus. E o sacerdote iria pegar aquela oferta, colocar sobre o altar, oferecer a Deus em sacrifício, intercedendo a Deus pelo aquele homem que levou a oferta, para que Deus o perdoasse dos seus pecados e assim sucessivamente. Era assim que era feito. Hoje, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje você tem total liberdade e acesso. Você pode dobrar os seus joelhos aonde você estiver e falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo. Ele disse: se necessitais de alguma coisa, peça ao Pai em meu nome e ele vos concederá. Então veja bem, voltando aqui, o ofício do sacerdote então é interceder a Deus pelo homem, pelo pecador. Ele pega do homem e mostra a Deus, intercede a Deus, leva a Deus aquilo que o homem está passando ou necessitando. Diferente de um profeta. O profeta, ele recebia algo de Deus e transmitia ao homem. Só para que fique bem claro, eu creio que dê para entender, que dá para entender. Então veja bem, suponhamos que esse homem estava lá adorando a Deus, oferecendo os seus sacrifícios, e terminado ele descia para Jericó. Ele estava voltando para Jericó. E quando ele voltava para Jericó, a Bíblia diz que ele caiu na mão de uns salteadores, uns ladrões, que ficavam ali pelo deserto espreitando um momento em que passasse alguém por ali e eles apanhavam aquela pessoa, saqueava tudo que ela tinha, despojava aquela pessoa de tudo que ela tinha, e a Bíblia diz que assim fizeram com ele. Espancaram-no, despojaram tudo que ele tinha, se retiraram, ou seja, fugiram, deixando este homem caído no chão, e a Bíblia diz que ele estava caído no chão, meio morto, ou seja, quase morrendo, nas últimas, em outras palavras, mas ele não estava morto, de fato, mas meio morto. Veja bem esses detalhes. E a Bíblia não menciona quanto tempo aquele homem ficou ali caído no chão, mas ele estava ali. E diz a Bíblia que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. O sacerdote, eu já acabei de mencionar, era aquele homem que ficava no santuário pegando as ofertas do povo para oferecer ao Senhor, recebendo as ofertas do povo para oferecer a Deus, ou seja, era um servo de Deus. Estava ali para trabalho do Senhor, no templo do Senhor. Era alguém que deveria ser o exemplo. E eu acredito que, como a Bíblia disse, aquele homem estava caído no chão, meio morto. Possivelmente, caído no chão, ele deva ter visto o sacerdote descendo aquele mesmo caminho e reconhecendo que era o sacerdote, as suas vestes já o identificavam. Quem sabe ele se alegrou no seu coração. Aí vem o sacerdote, ele vai me ajudar,
há uma esperança agora para mim. Aí vem o sacerdote. E de repente a Bíblia diz que o sacerdote, se aproximando e vendo caído no chão, não lhe ofereceu ajuda, antes passou de largo, ou seja, se afastou, fez uma volta e seguiu o seu caminho. Veja bem, vamos entender. O sacerdote, para exercer a sua função, existiam algumas obrigações, eu não vou me ater detalhadamente, mas a principal, uma das principais. O sacerdote não poderia tocar em nenhum cadáver, em nada que estivesse morto, nada, nem animais, nem nada. Se ele assim fizesse, estaria impedido de exercer a sua função. Eu acredito que o sacerdote ficou preocupado com a lei, com as suas obrigações, com o que ele haveria de fazer no santuário, no templo, e não querendo se tornar um imundo, pois ele não sabia ao certo se estava morto ou não, ele resolveu seguir o seu caminho e não tocar naquele rapaz, não lhe oferecer ajuda. E fica aqui uma pergunta: o que será que Deus gostaria que fizéssemos, por exemplo, numa situação dessa? Por exemplo, nós vamos para a igreja todos os dias de culto, quarta, sexta, domingo, os dias de culto. E se numa dessa trajetória nós encontramos alguém que sofreu um acidente, será que a vontade de Deus é a qual? Que nós não percamos o culto, ou que nós parássemos para oferecer uma ajuda para a pessoa? Será que se nós parar para oferecer uma ajuda para aquela pessoa, nós estaríamos desagradando a Deus, faltando no culto? Ou será que se nós fôssemos para o culto adorar a Deus e não ajudasse aquela pessoa, estaria desagradando ao Senhor? Qual seria o certo a fazer? O sacerdote negou ajuda para aquele moço. E eu fico imaginando aquele rapaz caído no chão, meio morto, vendo que o sacerdote que deveria lhe ajudar foi embora. Eu acredito que ele foi tomado de uma decepção. Quem sabe foi aquele sacerdote que recebeu a sua oferta. Quem sabe ele participou da adoração no santuário ali. Viu o sacerdote lá trabalhando, fazendo o serviço na casa do Senhor, e de repente, na hora que ele mais precisava, ele lhe nega uma ajuda. Novamente, de igual modo, desceu também por aquele caminho um levita, alguém que era como se fosse um diácono hoje em uma igreja, estava ali para recepcionar as pessoas que vinham para o santuário, estava ali para guiar o povo a adorar a Deus, a servir ao Senhor, estava ali para ministrar a adoração no santuário, a adorar a Deus com louvores, com seus cânticos. E aquele homem caído no chão meio morto, ele olha e vê que vinha descendo pelo mesmo caminho agora um levita. Quem sabe ele se alegrou novamente, aí vem um levita, ele vai me ajudar. E de repente, aquele levita também tinha suas mesmas obrigações e deveres a cumprir. Eles eram muito ligados nesse sentido da lei, mas esqueciam que a vida estava em primeiro lugar. Ele então observa aquele rapaz caído no chão, meio morto. Toma distância e segue o seu caminho. Irmão, o sacerdote negou uma ajuda. Hoje, o sacerdote é um líder de uma igreja, um pastor e assim por diante. Um levita, aquele que ministra a adoração no santuário, lhe negou a ajuda. Aquele moço ficou desesperado, falou: agora é o meu fim.
o sacerdote não me ajudou, o levita não me ajudou. Quem vai me ajudar? Se esses dois personagens que deveriam ser os principais a me oferecer ajuda me negaram, quem vai me ajudar agora? Agora só me resta... Eu acredito que ele deve ter pensado agora, eu vou morrer. Se o sacerdote não me ajudou, o levita não me ajudou, quem vai me ajudar nessa minha situação? Mas a Bíblia diz que um samaritano que ia de viagem por aquele caminho, ele vê aquele homem cair no chão meio morto. Ele sabia que não era um samaritano porque ele estava em Jerusalém e descia para Jericó. Lembre-se que os samaritanos não frequentavam os mesmos lugares que os judeus. Não frequentavam. Lembra daquela mulher samaritana? Ela tomava água no poço de Jacó. E quando Jesus estava ali sentado, não por uma ocasião, mas na verdade estava ali sentado porque ele tinha um propósito. Aquela mulher aparece e ele trava um diálogo com ela, mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele e diz, mas sendo tu um judeu, como me pede de beber? Porque tinha essa distância entre eles, essa falta de comunhão, de diálogo entre eles. Ela disse, eu vejo que você é um judeu, e como tu pedes para mim água para beber? E ele fala para ela, mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você me pediria, e eu lhe daria uma água que você nunca mais sentiria sede. E esta água iria jorrar dentro de você, até para a vida eterna. E ele trava um diálogo com ela, fala para ela, chama teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Então ele fala, respondeste bem, porque tiveste 5. E o que agora você tem não é teu marido. Quando ele fala desta maneira com ela, ela percebe que não era um homem comum, um judeu comum. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. E ela disse para ele, olha, o nosso povo diz que vai chegar um dia que virá um Messias. E ele vai nos mostrar a verdade, o caminho, o lugar onde se deve adorar de verdade. E ela disse para Jesus, olha, os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós samaritanos dizemos que é em outro lugar, Samaria. E ele diz, mulher, em verdade vos digo que o Pai Celestial procura os verdadeiros adoradores. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu digo para você que agora é a hora, esse é o momento. E assim vai o diálogo. Ela vai, chama aquela multidão de gente e Jesus passa alguns dias naquele local em Samaria. Muitas pessoas se convertem ao ponto de dizer para aquela mulher, olha, não é mais pelo que você falou, não é mais pelo teu testemunho que nós ouvimos ao Messias, ao Mestre, mas é pelo que nós vemos ele mencionar, é pelos milagres que ele faz que nós agora ouvimos ou seguimos e nos convertemos a ele. Quem sabe este samaritano aqui de Lucas capítulo 10 se converteu naquela época, através daquela passagem, daquele momento? Não sei. Mas o certo era um judeu que estava caído no chão. E os seus irmãos de pátrios, seus irmãos de nacionalidade, outros judeus como eles, negaram ajuda para ele. E uma pessoa que era desprezada, uma pessoa que ele nem imaginava em uma outra oportunidade, se ele estivesse bem, se ele não fosse acometido por aqueles ladrões, não estivesse caído no chão meio morto, possivelmente ele nem olharia para esse samaritano, nem conversaria com ele. Mas naquela situação, caído no chão, foi um samaritano que lhe ofereceu ajuda. Quem sabe ele olha para aquele samaritano, talvez ele nem falou nada, mas quem sabe ele pensou, justo um samaritano para me ajudar. Por quê? Porque foi uma ajuda enviada por Deus de uma fonte
desprezada. Talvez a ajuda que você precisa virá da parte de Deus para a tua vida, de uma fonte desprezada, de uma fonte desconhecida. Já viu aqueles momentos onde você se depara com a situação na sua casa, que alguém bate na porta, chama você, aqui mora fulano de tal, mora. Eu não conheço você, mas Deus mandou trazer isso aqui para você. Já viu testemunhos assim? É assim que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei como está a tua vida aí, mas talvez você está precisando de um socorro da parte de Deus, e aqueles que deveriam te ajudar não estão te ajudando. Viraram as costas para você, frequentar os mesmos lugares que você, compactuava com você, tinha diálogo, tinha intimidade com você, tinha uma comunhão com você, sorria, participava das festas, de tudo junto com você. Mas agora que você mais precisa, viraram as costas para você. Não te auxilia, não te ajuda, não oferece a mão para você. Talvez até líderes espirituais não olham para você, pastores, levitas, como diz o texto, na onde você congrega. Ou talvez você ainda não serve a Deus, mas você tem familiares, e esses familiares viraram as costas para você. Eu quero dizer para você nesta noite, neste momento, busque ao Senhor, dobre o seu joelho aí onde você está. Peça para Ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te ajudar, Ele vai te enviar o socorro, Ele vai te enviar o auxílio, a ajuda que você precisa. Pode ter certeza disso. Virá para você, não importa de onde. Ele vai enviar o socorro para a tua vida. Aquele moço estava caído no chão meio morto. O samaritano se depara com ele. Ele quebra os paradigmas, ele quebra os protocolos, ele rompe as barreiras da inimizade, da falta de comunhão, de diálogo. Ele rompe tudo isso daí, mas ele enxerga ali uma vida que precisava de uma ajuda. Aleluia! E ele então chega para aquele rapaz, diz o texto, que ele se move de íntima compaixão por aquele rapaz, ele chora ao ver aquele rapaz naquela situação, e aproxima-se dele, pega ele e ata as suas feridas, atou-lhe as suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Há vários tipos de azeite mencionados na Bíblia. Há o azeite que era usado apenas para a unção de um rei, e assim sucessivamente. Mas há também aquele azeite que era usado para o alimento, para fazer os seus alimentos. E há também o azeite que era usado para untar as feridas, entre outros. E aqui era um azeite que era usado para limpar as feridas e untar as feridas. Eu me lembro, uma oportunidade na nossa vida, quem sabe num outro vídeo a gente conta um testemunho sobre isso, que nós sofremos um grave acidente, capotamos um carro, resumindo, e o meu filho ficou com algumas feridas no corpo, e a gente teve que ir na farmácia comprar um óleo chamado óleo de girassol, e ele passava aquele óleo ali sobre aquela ferida, depois atava com uma faixa. Aquele óleo ajudava a cicatrizar e também a não grudar a faixa naquelas feridas, porque na hora de remover doía muito. Então usava-se o óleo de girassol, colocava na ferida, na gás, depois untava com as ataduras. Então nós vemos aqui que aquele samaritano, ele também já estava preparado, era um samaritano que já estava preparado. Ele trazia consigo ataduras, trazia consigo azeite e trazia consigo vinho. Veja bem, ele pegou as ataduras, o azeite também símbolo do Espírito Santo, pegou as ataduras, limpou as feridas, untou com azeite, enfaixou com as ataduras e também com o vinho. Nós vemos aqui, irmãos, o vinho como símbolo de alegria. Aquele moço estava caído no chão, meio morto, angustiado, desanimado, sem prazer.
sem sentido, sem esperança. E talvez você se encontre assim esta noite, ferido, machucado, mas Deus vai enviar aí o bom samaritano na tua vida, vai limpar as tuas feridas, seja externas ou internas, vai untá-las com um azeite, através da palavra do Senhor, o azeite do Espírito Santo, vai untar com o seu azeite e também com o vinho, símbolo da alegria. Talvez você não tenha mais alegria nem prazer mais na sua vida, devido aos momentos que você esteja vivendo, mas eu quero profetizar para a tua vida hoje. Deus vai enviar aí o bom samaritano, vai remover essas feridas, vai untar com azeite e vai também te levar a alegria, trazer a alegria de volta ao teu coração. Você voltará a ter prazer para viver, motivo, razão, circunstância para viver, para voltar a sonhar e assim por diante. Uma ajuda de uma fonte desprezada foi o que veio para aquele moço que estava caído no chão, meio morto. Talvez você hoje seja este rapaz que foi acometido pela vida por ladrões que vieram e te destruíram, roubaram tudo que você tinha, sua alegria, o seu prazer, o amor no seu coração, a sua paz, a sua motivação, o seu alicerce, a sua base, talvez a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Não sei o que foi roubado de você, não sei em que estado você ficou. O sacerdote não te ajudou, o levita não te ajudou, mas Deus vai enviar o bom samaritano, alguém que você talvez nem sabe quem é, aleluia, e vai ajudar a tua vida. Pode ter certeza disso. Se você crê, toma posse aí desta palavra. E a Bíblia diz que, como se não bastasse, ele ainda pegou aquele rapaz, colocou sobre o animal que ele trazia, talvez um camelo, e foi andando, arrastando aquele animal. A Bíblia não menciona a distância, mas ele fez tudo isso para ajudar aquele rapaz. Colocou em uma hospedaria, deixou ele hospedado ali para recuperar as suas energias, para recuperar a sua saúde. Deixou tudo pago, ele deixou o dinheiro sobrando no dono da hospedaria. Olha, fica aqui com esse dinheiro aqui. O que ele precisar, você dê para ele. E se ele precisar de algo que ainda mais, e o dinheiro acabe que eu estou te dando, fica tranquilo, dê tudo para ele. Quando eu voltar, eu pagarei tudo o que ele gastar. Irmão, é difícil nos dias de hoje nós encontrarmos alguém capaz de fazer isso. Às vezes as pessoas viram as costas para nós, mas quando a ajuda vem da parte de Deus, você pode ter certeza, Ele vai limpar suas feridas, vai untar as suas feridas com azeite e vinho, e ainda vai trazer o sustento que você vai precisar, até você recuperar as suas energias, a sua saúde, e ficar de pé novamente, voltar a lutar, ter alegria, paz, prazer, para ir à luta, voltar a sonhar. Deus vai te sustentar naquilo que você precisar. Pode ter certeza disso. Quando Jesus conta esta parábola, para nós encerrarmos, quando ele conta esta parábola, depois de encerrar, ele pergunta para aquele doutor da lei, então: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Note que aqui eu vejo que o doutor da lei ficou engasgado, porque ele não conversava com o samaritano. Lembre-se que eu disse que em alguns momentos ele até tratava-os com hostilidade, com ódio, não tinha nenhum vínculo, mas ele teve que falar. Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. Então, Jesus disse, ele disse no verso 37 do capítulo 10 de Lucas: o que usou de misericórdia para com ele,
Note que ele nem mencionou o samaritano, ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Pois muita gente estava ali junto, nesta ocasião, e ele não queria mencionar o samaritano. Ele então diz: o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus disse pois Jesus: vai e faze da mesma maneira, e então herdará a vida eterna. A palavra de Deus para o teu coração esta noite é essa: uma ajuda de uma fonte desprezada. Confia em Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, pode ter certeza disso. Você que mora em nossa cidade, em Guararema, eu te faço convite para estar indo em nossa congregação, onde nós congregamos, na rua Vereador Olímpio de Campos, próximo ali à pista de skate, bem conhecida aqui em Guararema, tá bom? Às quarta-feiras, 7h30, às sextas-feiras, 7h30, culto de ensino, e aos domingos, 7 horas, culto com toda a família. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele vai com certeza entrar com providência naquilo que você precisa, tá bom? Você que ouviu esta palavra, foi tocado por Deus através desta palavra, eu quero te fazer um convite. Eu não te conheço, mas o importante é Jesus te conhecer. E você, neste momento, quer entregar a sua vida ao Senhor, aí mesmo onde você está, eu te peço, se você puder, dobra os seus joelhos, fecha os teus olhos. Eu quero orar por tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero orar, meu Pai, neste momento a Ti, por esta pessoa, meu Pai, que neste momento está entregando a sua vida ao Senhor, aonde ele estiver, meu Pai, esta mulher, este rapaz, este jovem, esta criança, este que está entregando a sua vida ao Senhor. Deus, que o Senhor escreva o seu nome no teu livro, ó Pai. Abençoa-o, guarda-o, livra de todas as dificuldades, Senhor. Opera o teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que realmente tem compromisso com Deus e com a sua palavra. E Deus com certeza vai continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica aqui o nosso abraço, tá bom? Compartilhe esta palavra nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Você quiser mencionar o nome de alguém para que nós venhamos interceder, não precisa colocar o problema, o que é. Coloca o nome, nós estaremos orando, pode ter certeza disso, pedindo oração na igreja onde congregamos, e com certeza Deus vai te abençoar. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.